Oi, pessoal. Hoje nós estamos começando com o primeiro podcast da SuperEd. Como vocês sabem, têm acompanhado nas redes sociais, nós somos uma escola online na área de saúde e beleza. E além de todos os cursos que a gente vai proporcionar na plataforma, a gente também tem a intenção de trazer muita informação, atualização na área de saúde, beleza, nutrição e bem-estar. E para começar nosso bate-papo, o nosso primeiro podcast, a gente escolheu uma professora que, desde o primeiro momento, quando eu entrei dentro da estética e cosmetologia, foi uma pessoa que me inspirou muito, que é a professora e nutricionista Patrícia Cioli. Ela foi minha professora no curso de estética e cosmetologia e desde sempre eu admirei muito a forma que ela fala, de uma forma muito descomplicada sobre nutrição. Aí eu queria saber aqui, Patrícia, como é que foi essa teu engajamento dentro da estética e nutrição, né? A tua primeira formação foi educação física e como é que isso se desenrolou para chegar dentro da nutrição, ir para a docência, para a área da estética também? Então, primeiro eu queria parabenizar, né, pela escola. Tenho certeza que vai contribuir muito com a formação de esteticistas, cosmetólogos e todos os outros profissionais e também pessoas que queiram saber mais sobre isso. E para mim, a beleza, a estética é resultado do estado de saúde. Ninguém consegue apresentar uma pele bonita, um cabelo bonito, uma unha bonita, se não tiver com seu ambiente interno bem construído, bem nutrido, bem organizado. Então, desde lá, quando eu entrei na faculdade de educação física, muitos e muitos anos atrás, eu via que isso era uma relação importante. Qual o estilo de vida que aí entra? A questão da alimentação, atividade física, sono, hidratação e outros hábitos, como consumo de bebida alcoólica, se é tabagista ou não, e uso de outras drogas, né, lícitas ou ilícitas, poderiam contribuir com isso. E aí, juntou a minha vontade de saber da atividade física, associar isso com a alimentação e perceber que todas as pessoas que conseguem manter uma rotina de atividade física adequada, associada com uma boa alimentação, prolongam seus níveis de juventude, né? Não Sim. só a juventude ah, do belo em relação a epitélio, a questão de massa muscular, mas também a questão de bem-estar. Então, hoje, e desde que eu juntei a nutrição, a atividade física com a estética, que foi em 2007, pouquíssimas pessoas falavam disso, e eu me chamava muita atenção. Eu percebi que essas pessoas que conseguiam fazer essa associação tinham longevidade, tinham qualidade nesse envelhecimento e acabavam tendo uma idade biológica menor que a sua idade cronológica, que hoje é algo que nós vemos no dia a dia, né? Muitas pessoas maduras Sim. e aí com uma faixa etária mais alta têm níveis de saúde e até níveis de beleza, de estética melhores do que pessoas muito jovens por uma questão de organização devida, né? Do cuidado com a alimentação, o cuidado com a atividade física, o cuidado com estético mesmo, né? A gente que já passou dos 40, quando a gente era criança, não se falava de protetor solar. Exatamente. Né? A É. gente se torrava, arrancava a pelezinha do rosto, E tava tudo achava certo. a sardinha lindo e a ciência foi evoluindo e hoje é uma condição, né? Quando a gente pensa em saúde e beleza, talvez a recomendação é água, né? Na dúvida, sempre água. Água. O protetor solar, porque ele vai vai proteger de muitas alterações que são proporcionadas pelo meio. Então, acho que o grande desafio, e eu acredito muito nisso, é que a ciência vai produzindo conhecimento na área de saúde, que vai repercutir na área de beleza e que vai nos ajudar a manter a nossa estética, a manter a nossa longevidade com qualidade, o envelhecer bem por muito tempo, né? Eu também, a gente até quando vai selecionar os cursos e quando a gente teve a ideia de montar a SuperEd, a gente sempre pensou também que, na verdade, uma junção de coisas. Só, assim, no meu entendimento, a gente só consegue realmente atingir a beleza se tu estiver bem psicologicamente, se tu estiver praticando alguma atividade física, se tu estiver legal de cabeça, se tu tiver, né? Então, é uma junção de coisas. Alimentação tem que estar em dia e uma das coisas que eu percebia é que
quando a gente fazia algum procedimento estético, mas não tinha nenhuma instrução, por exemplo, na questão da nutrição, o resultado era completamente diferente. Era assim, era absurda a diferença que dava entre um procedimento estético quando tu tem uma junção de outros profissionais que também te auxiliam, ou quando tu tem conhecimento sobre outras áreas também, tu consegue repassar isso para o teu paciente, para o teu cliente e tal. Ou até quando a pessoa que está fazendo o procedimento estético, está realizando, tem conhecimento, busca tal, e começa a colocar em dia, né? De que forma que tu acha que a gente consegue juntar profissionais que tenham essa consciência e também, às vezes, até repassar para o teu cliente, assim, olha, dá uma cuidada nisso ou naquilo, tal. Talvez até não buscar um outro profissional sempre, mas dar alguma orientação para que consiga um resultado melhor. Uma coisa que eu acho que é bem interessante nessa linha, Aline, é que assim, a alimentação é algo natural. Ninguém, ser humano, ou animal, vai sobreviver sem comer. Né? A gente não evolui o suficiente para ficar na luz e fazer fotossíntese, então a gente precisa se alimentar. E quando a gente escolhe os alimentos, a gente tem que pensar que esse alimento vai ser a nossa base, a nossa estrutura. Então, se o nosso corpo fosse uma casa, são os alimentos que vão dar para minha casa, o alicerce, o tijolo, o reboco, a pintura ideal para aquela construção. Então, se eu escolho bons produtos para construir a minha casa, eu preciso escolher bons alimentos para construir o meu corpo. E a gente veio assim durante muito tempo, né? Comia alimentos minimamente processados, que são aqueles alimentos mais próximos do que a gente tem na natureza, só passava eles por um processo de cocção e adicionava um sabor com alguns condimentos que são riquíssimos em bioativos que são essenciais para a gente manter a nossa beleza. A gente industrializou isso e chegou na fase do comfort food. Eu quero rápido, que não precise mastigar e que me dê muito prazer. E quando a gente fez esse processo de transição, a gente começou a gerar as doenças do estilo de vida, obesidade, dislipidemia, aumentou a osteoporose, aumentou o risco de câncer e por aí a gente vai. Quando a gente pensa nessa esteira, né, cronológica de evolução mesmo, nosso corpo, que foi preparado para o movimento, e a pandemia fez isso com a gente, colocou a gente em repouso. Quantas pessoas, principalmente mulheres, depois da pandemia, reclamam de gordura abdominal? Porque ela estava acostumada a se movimentar muito, até no trabalho, e ela passou a ficar confinada sentada. Qual o maior problema? Ela ficou confinada sentada e ela queria coisas que ela pudesse trabalhar, comer e não dar esse trabalho. Eu não vou falar a marca aqui, mas alguém ganhou muito dinheiro. Porque eu ligava e eu queria algo que me desse prazer. Eu estava confinado, estressado. Sempre que eu tô estressado, o meu cérebro não quer alguma coisa que me produza. Eu preciso preparar. Não, eu quero algo fácil. Então, eu disco qualquer coisa. E normalmente essa coisa vem com a tríade do prazer: sal, açúcar e gordura. Então, esses 3 alimentos que não são drogas, que não viciam, eles são alimentos. Se não souberem ser utilizados, eles vão causar danos. Então, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz pra gente que a gente pode comer 6 gramas de sal, de cloreto de sódio adicionado no dia. Mas o dia é do café da manhã até a hora que eu vou dormir. Se eu pensar naqueles caldinhos prontos, ou em pó, ou em barrinha, um daqueles já tem as 2.400 miligramas que estão nos 6 gramas de sal de cozinha. Então, se eu uso aquilo para cozinhar no almoço e no jantar, já passou. Se eu pego um produto industrializado, sei lá, uma bolacha daquela água e sal que todo mundo come quando tá com dor de barriga, ela também é rica em sódio. E aí eu vou somando, no final, a quantidade que eu comi vai gerar um problema para mim. Então, qual é o grande aprendizado que a nutrição tem, né, ganhado espaço, tem falado muito? Use tudo que você tem à disposição, mas use isso com inteligência, com moderação. Ok,
sei lá, eu quero comer pizza. Eu vou escolher uma pizza que tenha uma massa de fermentação natural, que tenha bons ingredientes, porque eu vou comer um ou dois pedaços e isso me satisfez. Tanto a questão de satisfação mesmo por volume, quanto a questão de palatabilidade, de prazer sensorial. Agora, se eu como uma pizza ou qualquer outro alimento que é feito com muito sal, muita gordura e muito açúcar, não tem fim. Porque eu tenho tanto prazer com aquilo ali que eu quero o tempo inteiro e sempre mais, Mais e mais e mais. mais e mais e mais. E aí é nesse mais e mais que a gente gera os danos, né? Tem uma disfunção estética, né? Que é a lipodistrofia, ou popularmente conhecida como celulite. Aham. Se a gente pensar ao longo do tempo, as nossas avós não sofreram desse mal. Porque elas passaram grande parte da vida ou grávidas ou amamentando, então suprimia a questão hormonal, que Sim. é o precursor desse problema. Uhum. Tinha uma dieta que não era rica nem em farinha, nem em trigo, né? Porque não se comia tanto trigo como se come hoje, com baixo teor de açúcar, porque o açúcar era muito caro, e sal com moderação. A gente evoluiu, barateou muito isso. Hoje a gente engravida menos, tem mulheres que não têm Que filhos. nem engravida. Come mais alimentos que Uhum. têm propriedades pró-inflamatórias, que aumentam o processo de inflamação e fazem com que eu tenha o quê? Uma desorganização da minha vascularização. Logo, acumulo gordura, piora a perfusão de sangue, aumenta o processo. Então, talvez, eu não tenho um número real da clínica, mas talvez se a gente fosse fazer uma pesquisa nas clínicas de estética, um dos problemas maiores que chegam para tratar, principalmente perto do verão, é o furinho na bunda. Eu não quero ficar com sentei na brita, Sim, a né? celulite e a gordura localizada Mas não, chega. por mais que você aplique lá o procedimento, uma crio, um Não vai micro, adiantar se não não fizer cuidar a da base. nutrição também. Uh-uh. Exatamente. Isso é uma das coisas que eu sempre tenho tentado colocar e que desde o início, não, a plataforma vai ser só sobre estética. Não, não vai ser só sobre estética porque não vai alcançar o que eu Uhum. quero. Não é isso que a gente acredita, sabe? Então, tem que ter uma junção de vários profissionais e o próprio paciente, o próprio cliente tem que ter consciência também que não é uma coisa Uhum. pontual, é uma junção de fatores. E quando a gente pensa nisso, né, da alimentação, é uma condição enquanto humano, que a gente entenda minimamente o que que vai colocar dentro do prato. E aí, quando eu falo isso, todos os profissionais da saúde, eles precisam ter um conhecimento básico de nutrição para poder, independente da área, orientar seu paciente, né? O que que ele precisa modificar para que ele tenha, por exemplo, resultado num microagulhamento. Então, vou lá produzir uma inflamação no tecido epitelial, eu quero regenerar é, tecido, eu quero mais colágeno, eu quero mais elastina. Mas se a dieta não controla o açúcar, tem um excesso de gordura saturada, tem proteína de baixa qualidade, ele vai investir um dinheiro num procedimento, o procedimento não vai apresentar o resultado que ele está esperando E que poderia ser alcançado, e entra num dilema. É o né? procedimento que não funciona Uhum. ou o paciente que E às não fez vezes a são sua pequenas parte? mudanças, Uhum. né? Às vezes não são coisas tão radicais e que podem auxiliar muito no resultado, né? Normalmente são as pequenas mudanças as mais É, difíceis, né? é. Que é aquele refinamento do que eu tô comendo. É muito engraçado pensar nisso, né? Mulheres que chegam na clínica que querem trabalhar questão de edema, de retenção hídrica, ah, no seu corpo. Só que quando vai para anamnese, essa mulher não toma água. Sim. Então não tem como o teu corpo, ele não consegue nem te ajudar, porque tu não entrega para ele o Na líquido que ele estética, precisa para botar fora o que na tá de estética, errado. chegou dentro do consultório, primeira coisa, tem que tomar água, né? Porque é o que, assim, influencia demais nos resultados. E a gente vê que é um hábito que é muito fácil de mudar.
É difícil tu chegar lá, mas a hora que tu consegue ter esse hábito, é uma coisa que não é nada difícil, não tem que preparar nada, não tem, né? É Eu, um hábito. é um desafio que eu sempre falo, assim, quando a gente está em atendimento. Se eu quero avaliar qual é o grau de motivação para o meu paciente para a mudança, comece com a água. Então, teu paciente te conta que toma, sei lá, 1 litro. Então, a meta dele é daqui a 7 dias, tá consumindo 1,5 litro. Porque é o hábito mais fácil, né? Eu tenho uma Sim. garrafa ou eu pego num filtro. Se nem a água ele conseguir colocar como rotina, Implementado aí. implementar, como que eu vou conseguir implementar 3 frutas ao dia de cores diferentes? Pelo menos 2 folhosos de cor diferente, dois legumes cozidos de cor diferente. Não vai, porque tem muito mais esforço nessa mudança do que a água. Então, acho que essa é uma dica legal para os profissionais da estética, né? A pessoa chega, o cliente chega, eu quero mudar isso e isso, tá? Qual é o teu grau de motivação? Vamos começar com a água. E essas pequenas dicas que é água, né? Então, se a gente quiser calcular, vai ser assim, ó, de 25 ml a 35 ml para cada quilo de peso. Então, eu vou saber que eu tenho que tomar no mínimo X e no máximo Y. Porque todo mundo, tem que tomar 2 litros. Não, são diferentes casos, é diferente. Um homem de 120 quilos e uma menina de 60, né? Isso. Então, tem que ter essa consciência Então, também. isso é a primeira coisa. Então, se eu já não tomo, eu vou começar pelo mínimo, ok? O que que eu vou perceber de benefício? Que é o que as pessoas perguntam, tá, mas por que que eu preciso tomar tanta água? Primeiro benefício, a gente faz perda de água transdérmica, né? Porque a gente sua Sim. o tempo inteiro. E quando a gente tá falando aqui, a gente tá perdendo água. Então, o primeiro benefício é melhorar a minha hidratação geral. Não tem como a nossa pele não enrugar se eu não der água pro meu ácido hialurônico ficar hidratado. Sim. Se eu não dou água para ele, ele vai murchar. Então, ai meu Deus, eu comprei o creme que custou blá, 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 e não tomar água. Não vai funcionar. Não, eu lembro, eu acho que tenho quase certeza que foi na tua aula que tu comentou e para mim fez muito sentido já naquele dia, que é se o teu organismo precisa de água e se existem órgãos que são vitais para a tua vida, tudo que tu consome, a primeira ingestão de água vai para o que é vital. Por último, vai chegar naquilo que vai te produzir beleza. Por último, vai chegar na tua pele. Né? No último. Então, assim, é óbvio que se a gente pensar dessa forma, que a água é o combustível para o corpo funcionar bem e que primeiro vão haver o teu cérebro, o teu coração, o teu rim, tal, necessitam de água e vão ter prioridade, então tu tem que ingerir bastante para poder chegar a resultados de... E isso que tu tá falando é muito legal, porque assim, ó, sempre o nosso corpo, ele vai priorizar o que é vital. O que é vital tá aqui nesse tronco, né? Então, braço e perna não é vital. Se a gente perder, a gente não vai morrer. Sim. E a nossa pele, ela é muito importante, é o maior órgão do corpo, ela tem muitas funções, mas se eu tiver uma queimadura, eu não necessariamente vou morrer. Exatamente. Normalmente eu morro da complicação, da inflamação, da infecção e da hipotermia, não porque eu queimei esse tecido. Então, nessa tua lógica é assim, depois que eu hidratei tudo, pensa que eu tenho músculo. O músculo para cada 1 grama de glicogênio tem 4 gramas de água. Então, o músculo ele vai pegar para ele primeiro. Só depois que todo mundo tiver legal, é que sobra para a pele. Uhum. E isso vale para água, isso vale para proteína, isso vale para todas as vitaminas. Então, por exemplo, colágeno. Os peptídeos de colágeno são fenomenais, são muito importantes. Eles têm um resultado maravilhoso em recuperação de estrutura de tecido epitelial externo, né? Face, pescoço, também de cartilagem, osso, enfim, tem várias funções. Mas, por exemplo, se eu suplementar peptídeo de colágeno, vou tomar lá meus 2,5 gramas à noite para melhorar minha pele, mas a minha alimentação não está adequada em proteína, o meu corpo
não vai fazer com que esse peptídeo de colágeno vá parar lá na minha lâmina basal. Não. Ele vai dizer assim, não, o coração precisa, a medula precisa para fazer síntese de hemácia, eu preciso para fazer síntese de anticorpos. A pele espera. Então, esse olhar que é o que a gente chama de integrativo, que quem vai para a área da beleza precisa ter. Não é que eu vou te prescrever como cosmetólogo, como biomédico, como esteticista, não vou fazer uma prescrição dietética, mas eu consigo dar para o meu paciente, para o meu cliente, quais são Noções, os né? 10 passos. Então, sei lá, vai fazer uma criolipólise. Quais são as 10 coisas muito importantes que eu preciso fazer para ter o resultado que eu quero? Vamos fazer O que a gente vai fazer? Vamos fazer um laser no rosto, um átria. Se eu não corrigir proteína, não vai funcionar. Sim, Então, é essa integração que eu acho que tu falou que é muito importante do somatório de conhecimentos, sim. que vai fazer com que o investimento no procedimento estético tenha o resultado que o paciente espera, né? Porque senão a gente vende uma ilusão, né? Que é, Eu lembra? acho que o próprio profissional fica insatisfeito. Sim. Não só o paciente. Acho que o próprio profissional começa a se questionar por que que não tô conseguindo chegar no objetivo que eu queria? Por que que com um dá certo e com o outro não? Né? Então, ter esse conhecimento também faz. Uma das coisas que eu acho importante é ter na tua mão não só a forma de aplicar é assim, tá, mas e se der algo errado, como é que eu vou resolver? Se, se não está chegando no resultado, por que que não está chegando, né? Uhum. Então, esse conhecimento do todo é importante para resolver situações, às vezes para mudar o rumo do tratamento, para te saber por que que tu não está chegando aonde tu quer, né? E é uma coisa muito importante, assim, né? Quando a gente trabalha com atleta, a gente tem uma tríade, né? Que é comer, dormir e treinar. Então, comer bem é importante, treinar bem é importante e descansar bem é importante. Quando qualquer uma dessas coisas falha, eu não chego na minha melhor performance. Isso tá Uhum. muito desenhado já no treinamento esportivo. Quando a gente pensa na estética, a gente tem que comer bem. E aí, quando eu falo comer, entra a hidratação também, tá? Tudo da Aham. alimentação. Eu preciso descansar bem também. Sim. E eu preciso ter o cuidado, que é o cuidado tópico, né? Qual sabonete, qual creme, qual loção, qual sérum, blá, blá, blá. Porque é essa tríade que vai dar o resultado que eu quero. Às vezes nem é o procedimento, porque se eu tenho o procedimento que entra nesse cuidado, mas eu não tenho sono e eu não tenho a questão da alimentação, Não chega. não chega. Que eu brinco às vezes que é eu quero pintar a casa Sim. sem ter consertado os furos que tem na parede. É só dar Não vai uma aparecer. maquiada ali, Isso, não, né? e não Aham. vai Não aparecer, né? aparece. É. Então, isso é uma construção. Quanto mais cedo a gente começa, mais resultado a gente vai ter. Pegando esse gancho, já vamos falar um pouquinho também sobre o que foi repassado no curso que tu fizesse junto com a SuperEd, né? Que nesse caso especificamente é para combater, prevenir no tratamento e pós-tratamento de acne, de que forma que a nutrição pode colaborar, e até para que a gente não tenha um quadro de acne tão intenso que depois tenha cicatrizes e tudo isso. Então, é, o que seria o fundamental para uma pessoa que tem problema com acne, né? Porque uma das coisas que também acho legal dos nossos cursos é que eles são bem direcionados Uhum, para os profissionais, mas muitas vezes até para a pessoa que está com aquele problema, que está fazendo um tratamento de acne, por exemplo, e que quer ter essa informação para levar ao longo da vida dela. Ah, não, eu tenho acne, então esse tipo de cuidado eu vou ter que ter sempre, uhum, não só naquele momento que eu estou fazendo o tratamento, uhum. né? Então, de que forma que a nutrição e a acne caminham aí? Então, quando a gente pensa em acne, não é a dieta não é um fator causal.
né? O fator causal é a contaminação pelo Propionibacterium acnes que vai causar o processo inflamatório. Só que qual é o desafio? Esse micro-organismo, ele come sebo. Sim. E a produção de sebo está diretamente relacionada à questão hormonal e à questão alimentar. E daí a nutrição interfere nas duas coisas. Porque eu posso aumentar a produção de sebo por excesso de consumo calórico. Então, se eu tenho uma dieta com grande volume de caloria ou com alimentos muito calóricos, e aí não é só gordura, né? A gente pode ter uma alimentação, por exemplo, que é o que a gente chama de dieta ocidental, onde eu tenho tudo branco ou amarelo. Então, eu tenho muito pão, muita massa e muito produto industrializado. E acabo excluindo fruta, hortaliça, que seria o ideal. Então, ela vai aumentar essa produção de sebo. Na hora que eu aumento essa produção de sebo, eu permito que esse micro-organismo que está na minha pele consiga se reproduzir. E quanto maior a quantidade de micro-organismos, maior a Claro. inflamação que eu tenho. Então, essa é uma relação. A segunda relação é que quando eu como uma dieta monótona ou muito pálida, sem cor, sem fruta, sem hortaliça, eu mudo o meu ambiente interno. Eu vou mudar a saúde do meu intestino. E isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas lá quando a gente é gerado, quando o óvulo junta ao espermatozoide, o processo embrionário do meio interno, do trato gastrointestinal, é igual ao da pele. A única diferença é que a pele queratinizou, e aí não é muco, e a parte interna não queratinizou e por isso é muco. E tem que ser assim, porque o nosso corpo ele está entre a pele e o trato gastrointestinal. Então, isso que tá aqui é vivo, isso que tá aqui dentro é ambiente externo. Certo. Então, a da minha boca até o meu ânus é ambiente externo. Por isso que tem todos os processos de digestão, para eu quebrar o alimento e entregar para o corpo, para minhas células, nutrientes. Daí eu fiz toda essa fala para dizer o quê? Quando eu como alimentos que são com baixo teor de vida, né? Porque quando a gente come uma fruta, ela tá viva. Quando a gente come um ovo, ele tá vivo, que eu digo, se eu deixar ali, ele vai estragar. Certo. Se eu pegar um alimento que não é vivo, tipo um pão industrializado, daqueles, não vou falar marca, que vem no pacote e dura 60 dias. Pode deixar o pão ali, ele vai ficar duro, vai secar e nem o fungo, que é mais inteligente que a gente, vai querer. Não vai comer. Quando a gente come esse pão, o que ele faz comigo? Ele mata os meus micro-organismos internos. Daí tudo que é não benéfico, como no caso do propiono, começa a se reproduzir. E aí, o que acontece com o paciente que tem o histórico de acne? Ele agrava, porque ele tem o sebo em muita quantidade, ele muda os hormônios dele pelo tipo de dieta que ele escolhe e ele piora a saúde intestinal. Logo, ele só dá o mais pro agravamento. Como que a alimentação vai modular isso? Primeira coisa que a alimentação vai fazer é corrigir esse trato gastrointestinal. Então, normalmente na acne, o que a gente colocou lá no curso, né? A gente orienta as pessoas, primeiro, olha para o teu consumo de produtos lácteos, né? Leite, queijo e derivados. Por quê? Porque o leite é um alimento que ele vai ativar o aumento da produção dos andrógenos, né? Ele tem um mecanismo de ação que ele vai fazer isso. E isso vai aumentar a produção de sebo. Então, normalmente no paciente que tem um quadro de acne, a gente faz a exclusão de pelo menos 30 dias. Para quê? Para reorganizar esse corpo. Depois a gente pode até incluir e ver como o paciente responde, ou optar pelos bons lácteos, que seriam os iogurtes, e aí um iogurte de boa qualidade, né? Normalmente ele não vai ter sabor, ele não vai ter corante, então ele vai ser branquinho e azedo. Kefir, né? Que é aquele micro-organismo, aquela levedura que a gente bota no leite, ele vai acidificar o leite. E aí, quando eu como esses dois alimentos, eu tenho todo o benefício dos nutrientes que eu encontro nos lácteos, só que eu entrego também micro-organismos que são benéficos para mim. E isso vai, ao longo do tempo, corrigindo esse trato gastrointestinal. Só que quando a gente pensa ao longo do tempo, não é assim, ó, tomei hoje e amanhã eu acho que tá tudo certo. Eu preciso de disposição. Né? Pelo menos uns 30 dias para eu ver isso. Então, essa seria a primeira orientação. A segunda orientação é excluir o açúcar.
Porque quando a gente come açúcar, o que que o nosso corpo faz? Ele vai ter que absorver esse açúcar. Então, ele aumenta a produção de insulina, que é o hormônio que manda guardar. Só que quando ele manda guardar em todos os tecidos. Então, ele manda guardar no músculo, que é uma coisa boa. Ele manda guardar no fígado, que é uma coisa boa, que é o glicogênio hepático. Mas o que sobrar disso vai virar tecido adiposo, vai virar gordura. E se eu aumento a síntese de triglicerídeo para sintetizar gordura, eu vou aumentar Automaticamente. sebo. E aí eu dou mais combustível para essa bactéria. Então, excluir o açúcar seria uma coisa importante. E a terceira coisa seria incluir alimentos que têm muitos compostos bioativos e que vão ter propriedades anti-inflamatórias. O que que seriam isso? Por exemplo, quando a gente pensa em condimentos, cúrcuma, açafrão, gengibre, pimenta, canela, cravo, cardamomo, anis. É uma infinidade. Cada alimento desses, cada condimento vai ter uma propriedade específica. Então, assim, Além de dar sabor, né? além de dar sabor. Então, o que que a gente faz? Varia o sabor, varia a palatabilidade, varia a preparação, faz com que esse paciente tenha adesão e, além disso, ele recebe junto o nutriente que eu quero, o ativo que eu quero. Mas eu não gosto de nada disso, Patrícia e Aline, o que que eu vou fazer? Eu posso mandar manipular, então eu posso tomar lá curcumina manipulada uma cápsula, eu posso tomar resveratrol, eu posso tomar o ômega 3, eu tenho vários suplementos, mas eu só vou usar o suplemento quando a minha base tiver corrigida. Porque não adianta eu continuar com a dieta inflamatória, ou que tem alimentos que têm propriedades inflamatórias, e eu simplesmente ir lá e colocar um suplemento achando que ele vai conseguir fazer a mágica. O suplemento é a finalização do processo, né? Então, a base tem que estar feita, Não é a solução. não é a solução. Então, e uma das coisas que a gente percebe também é muitas pessoas dizem, eu não consigo seguir a dieta porque, é tudo sem graça, na primeira semana vai bem, mas aí depois não vai, né? A coisa não caminha. E a dificuldade de preparar, porque um dos problemas que a gente tem é a facilidade que é abrir um pacote e, Sim. e Uhum. tá, come ali, é gostoso, prático, né? E não precisa ir para cozinha, tal, tal. Inclusive, um dos cursos que a gente vai ter é com a Ana Luísa Dutra, que é chefe de cozinha e é aluna de nutrição também, tá quase se formando em nutrição, que é preparar os alimentos e se programar. Se programar com a dieta, né? Uhum. Como é que tu acha que o ter os alimentos preparados, ter um tempo, dedicar um dia para organizar isso, tal, acaba fazendo com que haja mais engajamento, que a pessoa consiga ter mais sucesso com uma. Tem um trabalho que é de 2006, 2008, não vou precisar a data, tá? Mas o que que os pesquisadores quiseram saber? Por que que as pessoas não comiam frutas e hortaliças? E a hipótese era que era pelo sabor e pela textura. E para surpresa dos pesquisadores, a maior resposta foi tempo. As Uhum. pessoas entendem, ainda entendem, que eu comer frutas e verduras tomam muito tempo na minha preparação. Tu teria que, tem que, na verdade, comprar com mais frequência, tem que Tem que lavar, higienizar, tem tem que que, né? descascar, enfim. Então, isso é uma verdade, as pessoas entendem dessa forma. Então, quando a gente tem um chefe de cozinha, é ótimo que ele organiza um cardápio e tu sabe o que que tu vai ter cada dia. Porque o segredo, e não é só da alimentação, o segredo do estilo de vida saudável é o planejamento. Uhum. Então, se eu não me planejar, eu não consigo fazer exercício todo dia. Eu não consigo dormir na hora que eu quero. Não vai, eu não vou conseguir. Só que a gente foi invertendo algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho 20 minutos para comer. E daí, se eu tenho 20 minutos para comer, eu vou querer coisas que sejam mais fáceis. Então, como que a gente pensa, né? Enquanto nutricionista e também como chefe de cozinha, como facilitar a vida desse paciente? Então, a lógica seria: escolha um dia da sua semana, né? Normalmente final de semana, sábado ou domingo, e transforme essa aquisição em algo prazeroso. Então, vá comprar
as frutas e hortaliças numa feira diferente, num supermercado diferente. Compre as coisas da estação, porque daí nunca vai ser igual. Claro, tem Aham. laranja, banana, mamão, Para dar tu uma tem o tempo diversificada inteiro. também, né? Mas tem frutas que não. Agora tá na época da pocã, da bergamota. E aí eu vou trocando, né? É a fruta que vai estar mais barata, mais madura e que acaba sendo a que vai ter maior teor de antioxidantes, né? Aham. Então, poderia sim. A outra coisa é, se eu tenho um cardápio, eu consigo saber, bom, hoje eu vou comer peixe, amanhã eu vou comer carne vermelha, amanhã eu vou comer frango. E aí, na hora que eu vou no supermercado, eu já faço a compra da minha semana. E tu já te prepara até mentalmente, E né? tu já se prepara para o que tu vai comer. É. E cozinhar é uma parte da nutrição, porque quando a gente pensa em comer, a nossa digestão começa quando a gente entra em contato com o alimento. Então, por exemplo, existe uma fase da digestão que é chamada fase cefálica, que o alimento nem entrou em contato comigo. É a fase que eu vejo o alimento, que eu sinto o cheiro e o meu corpo se prepara. Um exemplo bem fácil para todo mundo entender. Quando a gente passa na frente de uma padaria e sente o cheiro de pão, a boca saliva. Uhum. Porque o meu corpo reconhece aquilo como prazeroso, eu conheço o sabor, eu posso comer, eu não posso comer. Então, isso é importante por quê? Porque o nosso corpo vai se preparar para esse alimento. Então, na hora que eu sinto o cheiro, na hora que eu vejo, eu fui aprendendo quais enzimas digestivas eu vou precisar, qual é o hormônio que vai estar envolvido nesse processo, se vai ser mais fácil ou mais difícil a digestão. Hoje a gente foi perdendo isso, né? Exatamente. Essa coisa do vou aprendendo também tem isso. As pessoas hoje comem menos em casa. Uhum, As crianças têm um hábito alimentar que é diferente do da nossa infância. Muitas pessoas, não sei cozinhar e ponto uhum. final, não sei e vou me adequar a sempre comer na rua. Coisa que a gente, na verdade, sempre teve uma rotina familiar, que era todo mundo almoça junto, tem essa coisa do cozinhar, tem o almoço do final de semana. Eu acho que isso também criava um hábito alimentar Uhum. que era mais saudável e mais. Mas aí o que que eu acho que o que que pode fazer, né, Aline? Pensando assim, que realmente tem pessoas que vão fazer almoço e jantar na rua. Chegue no restaurante e não vá direto se servir. Então, faça o que vocês devem ver algumas pessoas. A pessoa passa no buffet, ela olha tudo que tem, Faz um faz reconhecimento. um reconhecimento, ela se programa. Bom, agora eu sei que eu vou comer, sei lá, isso, aquilo. Uhum. Porque senão pode acontecer assim, eu pego o prato e eu vou colocando. Ai, mas tinha isso, eu não tinha visto. Eu tinha isso. Quando ela termina de se servir, às vezes ela tem vários alimentos do mesmo grupo e nenhum de outro. Quando ela se dá conta, o prato já tá cheio e não dá nem para botar. Isso, justamente, porque se a gente fosse pensar numa montagem de um prato ideal, o que que a gente poderia desenhar aqui mentalmente? Metade desse prato teria que ser hortifrutis, então folhosos, crus de preferência os verdes escuros, e um ou dois tipos de um legume cozido. Uhum. Então seria um verde, e eu posso escolher um vermelho, um laranja, enfim. A outra metade do prato eu colocaria um terço de proteína, que seria o frango, tipo a palma da tua mão, ou uma coxa de frango, ou uma posta de peixe, e o restante seria carboidrato, arroz, macarrão, batata, arroz com feijão, polenta. Esse seria um prato de uma constituição ideal. Claro que o volume vai variar se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu pratico atividade física ou não. Mas o que que eu tô enxergando aqui? Eu tenho todos os grupos, né? O que que não poderia acontecer? Eu ter lá macarrão, Tudo. Aham. batata E é comum a gente ver que e, sei lá, polenta. em criança muito, Aham. inclusive, né? E daí, pegando essa tua fala do prato, daí, muita gente hoje está optando por uma alimentação vegana, muitos vegetarianos, Uhum. né? E eu tenho visto bastante nas tuas redes sociais, inclusive até falando sobre atletas e tal. Como substituir essa proteína da carne, né? Por outras proteínas, quais são os alimentos que
São. Então, até o final de 2005, se tinha uma falácia que era assim, ó. Não é uma falácia, era o que a ciência sabia. Que a proteína vegetal, ela não conseguia atender completamente a nossa necessidade de aminoácidos quanto a proteína animal. Então, a gente dividia em completa e incompleta. Os estudos foram evoluindo e hoje a gente sabe, isso é uma certeza, que as proteínas vegetais conseguem entregar a mesma qualidade que a proteína animal. Qual é o cuidado? Eu vou ter que comer um volume muito maior. Então, por exemplo, se um onívoro vai comer um bife e arroz com feijão, o vegetariano que não vai comer esse bife vai ter que comer o dobro de feijão, ou de lentilha, ou de grão de bico, ou de ervilha, uma leguminosa, ou de soja. Uhum. E aí ele vai precisar saber preparar essa leguminosa, porque senão ele vai ter muitos gases, ele vai ter muita dificuldade de digestão e acaba deixando aí a alimentação muito voltada por carboidrato. Então, o principal cuidado é esse. Eu preciso ter feijão ou leguminosas, estou falando feijão porque é a leguminosa mais conhecida, todos os dias nas 2 refeições. E daí supriria. E aí vai suprir. Só que aí a proteína é um dos cuidados, né? Então eu vou ter que cuidar também com a questão da B12, que é exclusivamente animal, eu vou ter que cuidar com ferro, eu vou ter que cuidar com cálcio, eu vou ter que cuidar com outros micronutrientes. É possível? É. Vai ter qualidade de vida? Vai. Vai conseguir ter uma longevidade melhor do que o onívoro, né? Porque todos os estudos marcam isso, que o vegetariano tem menores níveis de triglicerídeo, de colesterol total em frações, maior HDL, menor risco de câncer, enfim, tem vários benefícios. Mas não dá para ser vegetariano sem ter planejamento. E necessariamente tem que fazer suplementação? Não. Então, nesse caso, sempre e nunca é muito variável, porque vai estar relacionado com como o teu corpo se apropria dos nutrientes que tu tá consumindo. Por exemplo, a gente tem pessoas que não fixam ferro, mesmo que comam carne. Então, a pessoa pode não fixar o ferro, ela tem um bom consumo de ferro diário, que assim, para homem é de 8 miligramas por dia, ele consegue se manter bem. Para nós mulheres na menopausa é de 8 e em vida reprodutiva é de 18, porque como a gente menstrua, a gente tem que repor o sangue que a gente perdeu. Normalmente, a gente consegue manter e sequestrar esse ferro e organizar ele tendo reserva. As mulheres precisam mais. As mulheres precisam mais, porque a gente menstrua. Uhum. Depois, quando a gente entra na menopausa, fica igual. Daí não precisa. Mas se eu não consigo absorver esse ferro, eu vou ter que suplementar como vegetariano. Então, isso eu vou ter que avaliar. Daí, isso vai precisar do médico nutricionista. Ou Não vai seja, ser uma orientação sim, geral. exatamente. É um acompanhamento Isso, pessoal. Cada isso. pessoa, uma necessidade, teria que verificar Perfeito. se necessita ou não. Porque eu posso ter, por exemplo, quando a gente pensa em ferro, logo vem anemia, né? A gente tem 3 tipos de anemia. A gente tem anemia por falta de ferro, por falta de B12 e por falta de ácido fólico, que é o B9. Então, essas 3, elas têm as mesmas sintomatologias: cansaço, palidez, frio na extremidade, queda de cabelo, muita sonolência. Mas eu não consigo, olhando para ti, eu posso te dizer assim: nossa, Aline, como você está pálida? Como é que tá o teu consumo de carne? Eu vou dosar e eu vou ter que saber o que que é. Quem vai fazer isso é um profissional ou médico ou nutricionista, Sim. tá? Mas a gente consegue, não é uma obrigatoriedade que todo Todos têm. vegetariano vai ter que suplementar tudo. Como não é uma exceção que o onívoro não vai ter que suplementar nada. Então, indo para as polêmicas, vamos falar. Vamos falar a tua opinião sobre a questão do adoçante, que agora é uma polêmica, né? A OMS eh, não Se se posicionou. posicionou, né? Não recomendando como para os tratamentos de emagrecimento, né? O que que tu acha disso? Então, eu acho isso há muito tempo já, né? O adoçante, ele surgiu para dar a possibilidade do diabético que não pode com açúcar sentir o sabor doce. Então, a estrutura do adoçante é de um álcool, né? Então, ele gera aquela ativação do nosso sistema glutaminérgico na língua e vai te dar a sensação de prazer, de sabor doce.
Quando ele surge para esses pacientes. Tanto que lá atrás, ele tinha um gosto residual muito forte, que ele lembrava um gosto férrico na boca. Então, só comia mesmo o Quem era obrigado. paciente que tinha diabetes e queria manter o consumo de alguma substância com sabor adocicado. A indústria entendeu isso e começou a usar para o emagrecimento. Por quê? Porque se entendia que, como ele não tinha calorias, ele era uma opção para tratar a obesidade. Então, o que que eu fazia? Eu tirava o açúcar, dava o sabor doce e, no cômputo final, eu estaria reduzindo caloria para esse paciente que estava em tratamento dietético. E se aprimorou muitos produtos, né? Hoje a Sim, gente tem uma gama enorme de e produtos muitos que têm um sabor maravilhoso. Tipo, a maravilhoso. sucralose é igual ao açúcar, não Aham. muda nada do açúcar. Só que aí a gente entra na história da moderação. Começa a se ter em todos os produtos. Então, lá quando eu tinha na É que, sobremesa, na verdade, não é o adoçante que tu coloca para adoçar. O que está sendo considerado é todo o adoçante que está tudo que tu ingerindo. come. Então, por exemplo, se eu tomo um refrigerante zero, tem adoçante. Se eu como um bolo zero, tem adoçante. Se eu tomo como um sorvete, um chocolate, né? Todos vão ter. E aí eu vou fazendo esse somatório ao longo do dia, e às vezes o consumo desse paciente é enorme. Sim, E ele não, e na verdade, hoje a gente já sabe que o adoçante, quando a gente entra na fase cefálica de novo, quando a gente dá o estímulo na língua do doce, o nosso corpo vai preparar insulina. Porque ele tá recebendo carboidrato ainda que seja com adoçante. e a insulina e o carboidrato não vai chegar. Só que chega a gordura. E daí o que que o corpo faz? Não tem tu, vai tu mesmo. Por isso que muitas pessoas que têm obesidade não notam emagrecimento com o uso do adoçante. Seria mais prazeroso e mais interessante ela controlar o consumo do açúcar e gastar esse açúcar para uma atividade física do que ela tomar adoçante. Entendo. Então, esse posicionamento, ele vem muito nessa vertente de, calma aí, modifica o teu hábito alimentar. Não continua comendo errado, só que tira o Só açúcar e substituir, bota o adoçante, entendeu? exclusivamente, Aham. né, com a substituição de um pelo outro, E né? também tem aquela coisa assim, né? Tem pessoas que pegam o adoçante, um cafezinho é um exemplo, a gente até brincava nisso no estágio. A pessoa não conta as gotas, ela dá uma Dá uma xiringada, seringada. deu É, isso é e comum, né? e isso é comum, e às vezes ali 20, 30 gotas num cafezinho, e ela toma esse cafezinho muitas vezes no dia, né? E uma outra questão importante é que, assim, todos os alimentos são constituídos por moléculas que biologicamente o nosso corpo sabe o que fazer com elas, seja para ganhar peso ou não. Mas ele sabe o que fazer. Quando a gente muda a organização molecular dessa substância, o meu corpo às vezes ele não consegue metabolizar. Um exemplo é a gordura trans. É isso que eu ia te falar. É assim como a gordura A trans, né? Que gordu... o teu organismo não reconhece. Não, a gordura trans não consegue metabolizar ela, porque ela é uma gordura que eu modifiquei, é o trans, né? Ele nasceu de um jeito e eu mudei ele para outro. E ele passou a ter outras características, outro comportamento. Quando eu como isso, dependendo da quantidade, o corpo não sabe o que fazer, ele vai acumular. Então, hoje a recomendação para consumo de gordura trans pela nossa legislação é de até 2 gramas por dia. Se eu comer um bolo industrializado, uma fatia de bolo, já deu, né? Então, vou passar no pão, manteiga. Porque A manteiga é margarina, gordura saturada, eu sei o que fazer com ela. Margarina é gordura trans. Ai, é gordura trans? O meu corpo não sabe o que fazer com ela. sim. Então, são essas é essa peculiaridade da nutrição que eu acho que é o que encanta, né? Quando tu falou ali do descomplicar, é isso, a gente precisa fazer chegar em todos os profissionais e todas as pessoas essa Porque o, informação que é do dia a dia. porque o entender simplifica muito. Porque eu Uhum, simplesmente dizer, ah, não, não come. Não, uhum. não pode. Não é legal. Se fizer tratamento disso, não pode ingerir isso. E a pessoa, tá, mas, pô, mas eu gosto. Tá, por que que eu não posso? Simplesmente não poder é muito mais difícil de aderir, de conseguir controlar
quando tu conhece, tu sabe o porquê, tu já começa a repensar. Não, eu E não também vou. vai dar opções, né? Sim, Eu lembro muito, assim, quando eu digo que eu já tenho, já posso dizer que eu tenho um pezinho, já botei o pezinho no inferno, que quando eu me formei, a gente trocava manteiga por margarina. Porque lá atrás, esse era o entendimento da ciência, a gordura saturada vai causar modificação no e os sistema estudos cardiovascular. são. E era o que os estudos mostravam. Não pode comer ovo. Então, se eu tenho um paciente que tem hipercolesterolemia, vou tirar a gema do ovo. A ciência foi avançando. Eu tô formada há muito tempo. Hoje, aquilo que a gente sabia lá atrás não vale mais, porque a ciência conseguiu provar que não era assim. Então, quando a gente mandou tirar a manteiga e colocar a margarina, é porque lá atrás o corpo não aumentava o teor de gordura livre no sangue, porque ele não conseguia digerir. Só que eu não conseguia entender isso, eu só via que não aumentava. Conforme a gente foi melhorando a análise bioquímica disso, bom, então agora eu entendo. Claro, ele não conseguia aumentar porque ele não conseguia digerir. Onde que Claro, isso ia parar? Aí agora, muitos anos depois, a gente entende que esse é o processo. E assim para tantas outras coisas, né? com certeza. Bom, Patrícia, a gente podia ficar Muitas horas. muitas horas, dias, falando. Sempre foi assim, os nossos encontros. Mas a gente está chegando no final aqui do nosso horário. Queria aproveitar esse finalzinho para a gente falar um pouco sobre a SuperEd, sobre o teu curso, sobre esse aprendizado do online, que para mim foi uma novidade, porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei numa faculdade presencial, né? E quando eu estava finalizando o primeiro semestre, a gente se deparou com a pandemia, de repente virou tudo online. E ninguém estava preparado para o ensino online, né? Então vieram aulas que alguns professores tinham aptidão, outros não tinham. Ninguém tinha até adaptado a didática para isso, tal. E daí, quando eu vi que não, olha, funcionou bem. Depois a gente voltou para presencial, até porque a gente tinha muitas aulas que eram obrigatoriamente presenciais, tal. Mas aí quando eu vi que funcionou e funcionou muito bem e tal, e desde o início o meu plano, meu projeto, quando eu entrei na faculdade, sempre foi juntar a pedagogia com a estética e a cosmetologia e tal. Eu pensei, não, eu não vou mais para o formato presencial, né? Não que isso seja uma coisa que fuja da nossa ideia de talvez futuramente ter algo que seja presencial também, né? Mas que a gente viu que que o online funciona super bem e que com uma didática boa a gente consegue chegar ao aluno e que facilita demais a vida da pessoa, porque a qualquer momento, em intervalos entre uma consulta e outra, quando tá indo para o trabalho, tu consegue assistir uma aula nos finais de semana, no horário que tu quiser, enfim. Então, eu queria. E eu sei que que tu és engajada não só no projeto da SuperEd, mas em outros projetos que são online também, Uhum. né? Então, assim, queria que a gente finalizasse com como é que tu tá te encontrando, como é que tá sendo essa experiência. Então, eu sou professora há muito tempo, né, Aline? Eu comecei a dar aula em 98, então aí tem muito chão pela frente. E para mim, enquanto professora, o online, ele vem, na verdade, como uma forma de romper a barreira geográfica, né? Eu acho que a pandemia, ela acelerou muito a estrutura de educação a ter que de verdade, se atualizar com a geração que nasceu no digital, né? Então, eu tenho um filho de 13 anos e o Antônio nasceu no digital, ele sabe mais coisas do que eu. Eu sou uma imigrante, né? Eu Sim, aprendi de um jeito e tive que nós, aprender né? de outro, né? Então, esse rompimento da barreira geográfica eu acho que é muito importante. E ele aproximou pessoas que talvez nunca fossem se conhecer e até instituições, de poder proporcionar para os seus alunos novas experiências. Eu acho que o grande desafio do modelo online é que a gente consiga dinamizar os conteúdos que a gente tinha em sala de aula, porque às vezes, que é o quentinho que a gente estava falando, fica meio mecânico, né? Sim, Então, eu, professora, tive que aprender como me comunicar
e ser quentinho através de uma lente, coisa que eu não precisava fazer porque eu encostava no meu aluno que estava dormindo e agora eu não consigo mais fazer isso. Sim, Mas ao mesmo tempo ele deu uma agilidade, porque eu consigo trabalhar assuntos muito complexos com outras experiências, né? Eu posso trazer um vídeo, eu posso fazer um Kahoot, eu posso fazer um Google Docs, eu posso fazer um formulário, eu posso. Então, e também, como a gente tem pessoas de lugares diferentes, as experiência. experiências elas somam, né? O que que eu aplico, e na estética isso é muito legal, porque se eu pensar na pele de quem mora no norte, no nordeste, não é a mesma base que eu vou usar no cosmético que eu uso no sul e no sudeste. Sim, Se eu pensar nos alimentos que eu vou prescrever lá em cima, não vai ser totalmente igual o que eu vou usar aqui pela questão geográfica mesmo. Então, isso, pra mim, né, é desafiador porque te faz não parar de estudar. E eu acho, não, eu tenho certeza que todo mundo que escolheu trabalhar com saúde, com beleza, tem que ser um eterno estudante. Porque é todo uma dia tem mudança uma coisa constante, nova. exatamente. Tem que ser atualização constante, porque todo dia surge um cosmético, surge uma teoria nova, inclusive os aparelhos. Sim. Às vezes tu tá fazendo de um jeito tal, daí no ano seguinte, pronto, mudou. Já a manopla é diferente tal. Então tem que estar sempre, sempre se atualizando. E o digital, ele, para mim, né, quando eu penso nele, ele permite isso que tu falou, essa agilidade. Então, hoje, eu não vejo mais as pessoas querendo perder o tempo em deslocamento. Então, eu não quero mais ficar numa fila para eu ir ter uma aula. Ok, uma vez a cada 6 meses eu vou viajar, vou fazer um evento, vou me encontrar, blá, 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 mas todo dia eu perder 40, 50 minutos, pelo menos no público que eu trabalho, não é mais uma opção, né? Eu Sim. prefiro gastar esse tempo fazendo outra coisa. Então, eu acho que o digital, ele resolve isso. E a outra coisa do digital é que ele me dá a possibilidade, como tu falou, de conhecer outras áreas que não são exatamente as minhas, e isso contribui para a minha formação. Então, por exemplo, eu sou nutricionista. Eu sei procedimento. Eu não vou fazer o procedimento, Sim, mas eu preciso conhecer para eu saber qual é o nutriente que vai, como é que vai ser uma prescrição, que tipo de suplemento que eu vou usar. exatamente, consegue ampliar, E né? daí a gente vai juntando as pecinhas e pro cliente fica mais interessante, porque ele tá numa equipe que todo mundo entende qual é o desfecho que a gente quer. Então a gente vai caminhar por aqui, porque nós queremos chegar em tal resultado. E aí o Nutri sabe, o dermato sabe, o esteticista sabe, o cosmetólogo sabe. Então eu acho que essa interação que o EAD, que o online trouxe, ela é uma grande vantagem, né? Sem falar que a gente consegue dar para a pessoa essa possibilidade de também estudar um pouco sozinha, né? De ver uma aula e dizer, tá, isso eu sei e isso eu não sei. Então, agora eu vou procurar alguém ou algum curso que vai me ajudar E nisso. até a possibilidade de rever, de ter esse material, em tudo isso. Eu acho que tem muitas vantagens E que, não tem volta, e não né? tem volta. Não tem volta. É o É, futuro, não adianta. exatamente. Patrícia, queria muito te Eu que agradecer. agradeço. Agradecer desde sempre, porque na verdade, quando eu te olhei na sala de aula, eu já pensei, essa mulher tem que fazer algo junto comigo. Que bom, fico feliz. É. E com certeza a gente vai ter outros encontros, a gente tem muito ainda que falar para as pessoas que acompanham a SuperEd, mas queria de coração te agradecer por essa experiência que está sendo maravilhosa, essa novidade, né? Esse desafio que está sendo para a gente e contar contigo para novas aventuras. Com certeza, e eu desejo muito sucesso, tenho certeza, né? Eu tenho uma admiração muito grande por ti como aluna, né? E também como agora colega de bancada, né? Sim, E sempre que a gente bota o coração da gente em qualquer coisa, eu acredito muito nisso, sempre dá certo, né? E todas as experiências que a gente vai construindo, elas servem só pra gente aprimorar aquele sonho. Então, tenho certeza absoluta que a Supered vai ajudar a transformar a vida de muitas pessoas. obrigada. Queria agradecer também a todos que acompanham a gente e convidar para os próximos encontros, porque esse com certeza não será o último encontro de podcast da SuperEd. Obrigada.